Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Dando continuidade à nossa aula sobre a configuração do roteador Linkione 300 megabits por segundo, a gente vai estar estudando hoje sobre os menus wireless, QoS, aplicações de segurança. Então, nessa aula, a gente vai estar apresentando a partir do menu wireless, que são as configurações da rede sem fio. Só para relembrar, na aula anterior nós vimos sobre o modo avançado, sobre as configurações da WAN, a forma de conexão da internet com o nosso roteador. Nesse caso, ele está se conectando via DHCP. Aqui embaixo nós temos o status do sistema com o endereço MAC da nossa placa de rede. Foi explicado também o que é o endereço MAC, que é o endereço físico de cada placa de rede. Cada dispositivo que se conecta à internet, através de uma placa de rede, que seja sem fio ou com fio, ele tem uma identificação única, que é conhecido como MAC address, ou endereço MAC, também conhecido como endereço físico. Foi visto cada detalhe sobre as configurações de DNS, servidor de DHCP, as listas, e como é feita a conexão também da internet. No nosso caso, esse roteador ele nos permite se conectar à internet tanto através de cabo quanto utilizando uma das antenas Wi-Fi. Então, a gente está se conectando à internet utilizando a placa de rede Wi-Fi, uma para se conectar e utilizando a mesma tecnologia Wi-Fi, ele tem duas antenas, e a gente utiliza a mesma tecnologia, tanto para se conectar na internet, quanto para transmitir a internet para as pessoas que se conectarem nesse roteador Linkione 300. Beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula, a gente vai iniciar sobre as configurações básicas da rede sem fio. Aqui em cima, logo nós temos a opção habilitar a rede sem fio, habilitar o wireless. Então, ele já está marcado, nesse caso ele não me dá nem a opção para me desmarcar, porque anteriormente aqui eu escolhi a opção de conexão no W1 Medium Type, ou no tipo de conexão da internet, eu optei por me conectar via wireless. Então, a minha placa de rede sem fio, ela já está habilitada por padrão e eu não consigo desabilitar nesse caso, considerando a conexão anterior. Então, aqui nós colocamos esse SSID primário, que está o nome Família Cardoso, é o SSID que eu estou me conectando à internet, ou seja, eu tenho uma rede de Wi-Fi com acesso à internet, e o meu roteador Linkione está se conectando à Família Cardoso, a essa rede, para eu poder acessar a internet através do roteador. O nome do meu roteador, da minha rede, que eu estou configurando, que é o SSID secundário, nesse caso especificamente, é Private. Então, você poderia colocar o nome da sua rede, o nome que você quisesse. Lembrando que, se eu alterar, na verdade, ele não dá nem a opção para me alterar aqui. Esse nome Família Cardoso é a rede que eu me conecto aqui no W1 Medium Type, né? Então, aqui eu escolho ela, a partir do momento que eu clico em abrir scanner, ele vai me mostrar todas as redes que estão disponíveis ao meu alcance, nós vimos na aula anterior, então eu escolhi a Família Cardoso e me conectei nela. Por isso, ela aparece aqui como primário e eu não tenho a opção de editar ela por esse canal aqui do menu wireless. Detalhe, esse nome Família Cardoso, pessoal, é o nome da rede que eu me conecto à internet, que eu, na condição de roteador, que o meu roteador se conecta na internet. Não é o nome que o meu roteador vai mostrar como rede sem fio. O nome que ele vai mostrar como rede sem fio é o Private. O modo de trabalho, nós estamos utilizando ela como um ponto de acesso wireless, conhecido também como AP. Existe o modo também em WDS Bridge. Pessoal, a tradução literal da palavra bridge é ponte. Quando a gente coloca ela no modo ponte, no modo bridge, ou qualquer outra rede que você estiver trabalhando no modo bridge, ela vai servir simplesmente como uma ponte de conexão. Você vai visualizar o nome da rede, no caso Private, no entanto, o endereço IP que ela fornece através da LAN, que nós vimos aqui, configurações da LAN, aqui nós temos o endereço IP 192.168.0.1, que é o nosso gateway, que é o caso desse endereço, e o nosso roteador ele vai receber, os nossos clientes que se conectarem no roteador, eles vão receber o 192.168.0.2 até o ponto 254. Essas
254 possibilidades, incluindo 1, né? Para dar 254. Então, quando eu coloco no modo bridge, essa opção da LAN, ela não fica disponível. Ou seja, eu vou receber o endereço IP da minha WAN. A minha WAN vai estar mandando o endereço da internet e compartilhando o endereço IP dela mesmo através do meu roteador. O meu roteador vai ser apenas uma ponte para que outras pessoas consigam acessar a internet, mas eles vão estar se conectando na rede principal. Que, nesse caso, eles receberiam um endereço IP nessa faixa aqui, ó, 192.168.11, ponto, qualquer número entre 1 e 254. O 1, nesse caso, já está reservado para o ghetto, então seria qualquer endereço IP entre 2 e 254, pegando todo o prefixo da rede, 192.168.11. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo. Então, dando continuidade, se eu quisesse no modo bridge, seria utilizando essa opção. A opção de que os meus clientes se conectariam diretamente na rede principal sem precisar ter uma segunda rede, uma rede secundária. No modo da rede, modo network, nós temos aqui o BNIG. Eu acredito que você já deve ter estudado sobre essas tecnologias, a tecnologia B, a tecnologia G e a tecnologia N. Essas são tecnologias utilizadas, foram desenvolvidas sobre frequências de rádio que é transmitido o sinal de conexão. Então, nós temos dispositivos que se conectam apenas na rede B, existem dispositivos que se conectam apenas na rede G, e existem dispositivos que se conectam na N. Geralmente, os que se conectam na N se conectam em todas as demais anteriores. A gente pode assimilar como se fosse... Lá nos primórdios da telefonia celular, nós tínhamos a rede 2G, depois viemos... Na verdade, antes tinha a rede CDMA, bem antes da tecnologia 2G, aí depois viemos para a rede 2G, consequentemente surgiu o 3G, e depois do 3G veio o 4G, que é o que é mais utilizado atualmente. O 5G ainda está em implantação, já é utilizado em várias partes do mundo, mas ainda não está difundido assim como a 4G. Da mesma forma, antigamente tinha dispositivos que funcionavam a rede Wi-Fi no modo da tecnologia 11B, tinha na 11G e consequentemente foram surgindo na 11N. A gente pode seguir o mesmo raciocínio aí da evolução da tecnologia de telefonia celular. Então, a gente seleciona o modo, como a gente não sabe, geralmente, quando você compra um aparelho de conexão Wi-Fi, você não sabe qual é o modo que ele opera, a não ser que você leia a descrição. Os celulares, os computadores, geralmente, eles já vão vir mais atualizados com a última tecnologia. Então, o recomendado é você colocar no modo BNIG, ou seja, ele utiliza uma mixagem entre todas as frequências utilizadas pelo roteador. Antes também tinha o modo mixado do B e do G, antes de surgir o N, né? Então, o roteador ele já abrange essas três tecnologias. Então, aqui você vai, colocando no BNG, você vai conseguir atender todo e qualquer dispositivo que tenha configuração de conexão via rede sem fio, utilizando a frequência de 2.4 GHz, que é a frequência utilizada para transmissão de rede sem fio, né? Já existe a 5 GHz. Não é 5G, é 5 GHz. Hertz é a frequência de rotação por segundo, né? Acredito que você já deve ter estudado isso também quando viram lá sobre cabeamentos e nas demais disciplinas de redes. Então, a próxima opção do menu wireless seria Broadcast SSID. Broadcast de SSID. O que é o SSID? Aqui em cima nós vemos que o SSID é o nome da nossa rede. E Broadcast? O que é Broadcast? Pare um pouquinho aí, vamos relembrar lá nas nossas aulas de introdução à rede do primeiro ano. Vocês vão verificar que Broadcast é um modo de difusão de informações. O que significa difusão? Talvez você pode pensar, professor, só complicou agora. Mas difusão é quando você manda uma mensagem de forma difundida, espalhada para todos aqueles que estão ao alcance daquela comunicação. Eu lembro que nas nossas aulas eu dava até o exemplo que, chegando na sala de aula, eu dava um recado para a turma. Turma, hoje nós teremos aula até às 11h20 e após as 11h20 faremos
terão atividade de exercício de fixação para entregar depois. Eu estou dando uma mensagem por broadcast, eu estou falando para todos os alunos da turma. Existem os outros modos, que é unicast e multicast, que eu poderia separar um grupo específico e ir até aquele grupo, no caso do multicast, e falar, ó, turma, vocês vão fazer um trabalho X, Y e Z. Um outro grupo vão fazer um outro trabalho lá, Y, W, S, por exemplo. E o unicast é a forma da comunicação única, computador para computador, dispositivo para dispositivo. Eu iria chegar em você individualmente e iria te passar a mensagem. Neste caso, ele está perguntando se o roteador pode deixar que o nome dele seja conhecido, seja difundido. Todas as pessoas que pegarem um dispositivo sem fio e que quando ele abrir o dispositivo sem fio, por exemplo, um celular, ele vai fazer o scanner daquela região que ele está localizado. Aí ele vai mostrar todas as redes disponíveis. É exatamente esse scanner. Se nós deixarmos desabilitado aqui, o nome da sua rede não vai aparecer lá. Como nós deixamos habilitado, então a rede, ele aparece o nome. Em alguns roteadores, ele aparece como opção ocultar ou desocultar o SSID. Né? Nesse caso aqui está SSID de broadcast. Seria deixar o nome da rede aberto para que todos possam enxergar a sua rede. O isolamento por app também seria a mesma coisa. Você poderia habilitar ou desabilitar isolar o seu dispositivo, o seu roteador e especificar qual canal que ele estaria isolado. Então, somente naquele canal, os canais disponíveis, geralmente, ele não está aparecendo a opção do canal. Mas os canais disponíveis eles vão de 1 até o 11, são os canais, as frequências. Se eu não me engano, no menu anterior, os canais nós deixamos ele de modo automático. Eu vou entrar novamente aqui porque deslogou, né? Então, vamos voltar aqui. Então, fica desabilitado a opção de isolar o AP. O AP ele não fica isolado, não fica, de certa forma, oculto, para que somente pessoas que conheçam o nome, exatamente como é o nome da rede, consigam acessar. A banda do canal, pessoal, é a possibilidade de conexão daquele canal. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos banda 20 e 40. É a quantidade, a frequência que ele vai poder estar atingindo com relação à expansão do raio que ele vai estar mandando o sinal de Wi-Fi. Temos a extensão do canal. Nesse caso aqui, estamos utilizando o 2.4 MHz, ou, na verdade, 2.442 MHz, que vai dar 2.4 GHz, quando a gente transformar para gigahertz, que é a frequência padrão utilizada pela maioria dos dispositivos. Temos a capacidade de WMM para habilitar ou não, e a capacidade do EPSD também, para a gente deixar ou não habilitado. Se você observar aqui do lado, ele explica alguns dos conceitos disponíveis sobre a questão do canal, que a gente tem do canal que ele varia de 1 até o 11. Temos a extensão do canal, que é usado para assegurar as velocidades. Essa extensão do canal, pessoal, é a questão exatamente do que eu comentei aqui sobre a frequência que ele trabalha, de 2.4 GHz. Existe a de 5 GHz, né, que nesse caso esse roteador ele não tem a opção. Existem alguns roteadores que você poderia clicar aqui e ele iria dar a opção de você conectar ou não, utilizando os 5 GHz. O SSID é o nome da rede. E aqui abaixo a gente tem as outras opções sobre a configuração. Isso aqui são as configurações básicas da rede sem fio. Temos o menu de segurança. No menu de segurança, nós teremos o tipo de conexão. Se a gente vai estar utilizando o tipo de criptografia, na verdade, o modo de segurança. A segurança da criptografia que nós estamos nos conectando na rede é a WPA. WPA/WPA2A é uma das mais utilizadas. E o algoritmo WPA é o ASE. A gente vai estar estudando sobre essa parte de algoritmos, de algoritmos de criptografia, que é esse caso lá na disciplina de segurança de redes. Então, aqui está a senha já conectada, nesse caso, a senha de configuração que a gente utilizou. Temos a opção do controle de acesso. A gente vai filtrar ou não o acesso. Aqui especifica,
Na ajuda ele diz, especifica uma lista de dispositivos Wi-Fi para permitir ou proibir uma conexão com o roteador via endereço MAC dos dispositivos. Todos os outros dispositivos não listados como permitidos serão proibidos e vice-versa. Então, nós temos a opção aqui, ó, filtro por MAC. Nós vamos permitir que todos os endereços MACs cadastrados acessem o roteador, ou nós iremos negar que todos os endereços MACs cadastrados não acessem o roteador. Para ficar mais claro, imagine que você fornece a internet para algumas pessoas. Você está num escritório, você trabalha em uma empresa, em um escritório, e nessa empresa existe uma limitação de acesso. As pessoas, quando chegam na empresa, eles não podem ter acesso à sua rede. A sua rede, de fato, ela deve ser privada. Então, para você melhorar a segurança, diminuir um pouco a vulnerabilidade, além da senha que você utiliza na rede sem fio, você pode estar utilizando um filtro por endereço MAC do dispositivo. O endereço MAC, como nós vimos anteriormente, é um endereço físico e é endereço único de cada placa de rede, composto por seis espaços que existe um termo técnico, não são bits, mas quando eu me recordar do termo eu vou especificar. São 6 blocos e cada bloco ele tem uma numeração em hexadecimal, né, que representa o endereço MAC. Esses 3 primeiros blocos, pessoal, ele identifica o fabricante da placa de rede. Então, se nós temos, por exemplo, uma placa de rede fabricada por uma empresa X, os 3 primeiros blocos de todas as placas de rede fabricadas por uma empresa X serão iguais. O que vai modificar são os 3 últimos, que identifica cada placa individualmente. Nesse caso aqui, por exemplo, nós iremos apenas permitir que os endereços que estão cadastrados aqui, eu vou colocar um endereço qualquer, que eu não sei nem se existe, só para... Esses endereços, geralmente, eles são hexadecimais, né? Então, eu clico em adicionar o endereço, ele vai me dizer que o endereço entre com o endereço válido, né? Ele está dizendo que o endereço é inválido. Então, eu estava digitando aleatoriamente o endereço, mas eu vou pegar o endereço MAC da minha placa de rede aqui, só para fazer a simulação. Deixa eu ver se ele me mostra aqui, né? O init ether 681401 681401. Esse é o endereço que identifica a empresa. A7EC83. A7EC83. Esse é o endereço válido. Bom, então, a gente verifica também que o sistema do roteador, ele sabe se o endereço é um endereço válido ou não. Existe um algoritmo que calcula isso. Assim como existe um algoritmo que calcula os números de CPF, você não pode digitar um número aleatoriamente dizendo que é um CPF, que o sistema identifica se é ou se não é um CPF. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei esse endereço MAC, que é o endereço MAC da minha placa de rede, e estou dizendo para permitir, ou seja, toda e qualquer pessoa que for tentar acessar o meu roteador a partir do momento que eu clicar o botão OK, não vai conseguir acessar o roteador, a não ser que eu coloque o endereço MAC aqui nessa parte de controle de acesso. Todas essas pessoas não conseguirão acessar. Se eu quiser bloquear o endereço MAC, ao invés de permitir, eu só seleciono aqui proibir, e nesse caso, somente o meu computador não vai conseguir acessar a rede. Qualquer computador acessa e somente esse não consegue. Isso é utilizado geralmente para você banir alguém da sua rede. Você verifica o endereço MAC que está conectado, você desconhece aquele endereço MAC, aquele endereço IP, você sabe que não é dentre os seus dispositivos, então você vai, conecta ali e proíbe ele, porque mesmo ele tendo a senha de acesso da rede, ele não vai conseguir conectar a rede, não vai conseguir navegar, beleza? Então, a partir do momento que clicar em OK aqui, ele vai estar banido. Não vou clicar para não dar erro aqui na nossa conexão. Status da conexão. Simplesmente a gente vai verificar o endereço MAC dos computadores que estão conectados, né? Do dispositivo. Nesse caso, o endereço que está conectado atualmente nessa rede private é o 58D9. Esse aqui, pessoal, é o endereço MAC da minha placa de rede sem fio.
enquanto o endereço que eu havia adicionado agora há pouco era o endereço MAC da minha placa de rede cabeada. Beleza? Nessa parte aqui a gente finaliza o menu wireless e vamos passar para o menu QoS. Beleza. Antes da gente detalhar sobre o QoS, é importante a gente ler essa descrição aqui do lado. QoS, ele é uma sigla para... Eu esqueci a sigla em inglês, mas a tradução é controle de banda, é um controle de serviço, qualidade de serviço, é quality of service, se não me engano. É um controle da qualidade de serviços oferecido pela rede. Então, o controle de banda, ele auxilia a aprimorar a performance da rede ao especificar a velocidade de download e upload para computadores. O upload e o download, selecione o upload e o download na lista, né? Você vai ter essa opção. Temos o range da banda, ou seja, nós temos um espaço aleatório que você pode definir a velocidade da rede. Ajuste o limite de banda de download e upload para cada computador especificamente. E uma nota está dizendo, a banda máxima de download e upload não pode ultrapassar a banda fornecida pelo seu provedor. Beleza? Aqui tem um exemplo da utilização, né? 1 megabits por segundo, você pode colocar uma velocidade de 128 kbps por segundo, né? Então, como funciona o QoS, pessoal? No QoS, eu posso deixar ele habilitado, coloco o endereço IP, por exemplo, eu quero... Vamos verificar qual é o endereço IP da minha rede. O que eu estou navegando nesse momento é o 100. Então, 192.168.0.100. Esse sinal de tio aqui significa o range, ou seja, eu quero especificar essa regra do 100 até qual? Até o 105? Até o 110? Até o 200? Ou eu quero deixar só para o 100? Se eu quiser deixar só para o 100, eu coloco somente o 100. Se eu quiser deixar 2 ou 3 computadores, por exemplo, ou 5 computadores, eu coloco todos os endereços IP entre 100, 192.168.0, 100 e 105 vão estar habilitados com essa regra. Regra de download, que é a mais utilizada nas redes. Aqui, utilizando o QoS, você consegue controlar a velocidade de download e upload que os usuários, os seus clientes, terão dentro da rede. Qual é o range da banda? Quantos kbps você vai estar disponibilizando para eles navegarem? Por exemplo, a sua navegação, você tem 50 megabits, então você vai disponibilizar uma banda específica para que cada cliente ou para que um range de cliente esteja navegando. Deixa eu só desabilitar esse celular, pessoal, desculpe, só um minuto. Eu não sei se acontece com vocês ou se é só comigo, mas eu recebo ligação do mundo inteiro quase. Do mundo não, do Brasil. É São Paulo, é Rio de Janeiro, é Paraná. Colocando aqui em modo avião. Beleza, pessoal, vamos voltar para a nossa aula, desculpem. Então, o range da banda, pessoal, é a velocidade que você vai colocar. Por exemplo, a gente pode colocar aqui a velocidade em kbytes. Lembre de fazer a transformação. Observem que aqui a gente tem megabits por segundo e kbytes megabits e kbytes são diferentes, né? Nós não estamos falando de kbits, nós estamos falando de uma velocidade 8 vezes maior. Ou seja, para nós transformar o 128K para kbits, nós teríamos que multiplicar esse valor aqui por 8, né? E da mesma forma, para transformar o megabits por segundo para megabytes, você deveria dividir por 8. Seria a transformação de bit para byte. Então, quantos kbytes eu quero deixar disponíveis por segundo para essa rede? Eu posso botar aqui 1024 kbytes. Para me transformar 1024 kbytes para kbits ou para megabits, para kbits você vai multiplicar por 8, né? Para megabits, depois você vai multiplicar por 1 milhão para poder transformar do K para mega. Entenderam, né? Então, 1024 kbytes a 1024 kbytes. Então, eu vou deixar apenas nessa velocidade. Eles terão uma velocidade de 1 megabyte, se nós transformar aí, não de 1 megabit, entendeu? 1 megabyte é totalmente diferente de 1 megabit. Depois a gente vai ter uma aula só para a gente entender melhor essas transformações. Apesar disso, de vocês já terem visto isso lá nas disciplinas básicas anteriormente.
clique em adicionar a lista, ele vai adicionar, e somente após eu clicar em OK é que vai, de fato, efetivar a regra. O que eu estou dizendo aqui no QoS, pessoal? Que 5 computadores, do 100 até o 105, eles serão utilizados, na verdade, 6 computadores, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Estamos incluindo 100. 6 computadores, eles irão navegar em uma velocidade de 124 kbytes por segundo. Para me colocar essa velocidade, eu subtendo que a minha velocidade principal é muito maior do que essa, ou então pelo menos igual a essa. Tudo bem? Porque se você tiver, por exemplo, aí 500 kbytes ou meio megabyte por segundo, você não vai colocar 1024 porque você não vai estar colocando um valor superior ao que você tem disponível. Então, o QoS é, resumindo a função do QoS, o QoS serve para você gerenciar a sua rede e dizer qual usuário vai navegar com uma velocidade e qual usuário vai navegar com outra velocidade. Beleza? No menu estatístico, de novo, fechou aqui por falta de movimentação. No menu estatística, ele vai me mostrar aqui as pessoas que estão conectadas, no caso, apenas o meu notebook está conectado. Ele me mostra a taxa de upload e a taxa de download, né? A velocidade que está sendo trafegado em kbytes. É importante observarem isso. Quantidade de mensagens enviadas. As mensagens são os pacotes transmitidos por cada camada de rede, né? Na rede temos pacotes, a camada de rede, temos demais nomes como frames na camada superior e segmentos na camada inferior de redes. Então, aqui nós temos as características do QoS. No menu aplicações, pessoal, nós teremos as opções de transformar o nosso roteador em um mini servidor. Isso é legal. Por exemplo, eu posso estar configurando o meu computador como uma DMZ. O que é DMZ? DMZ vai ficar para uma atividade, para vocês pesquisarem e me dizerem o que é DMZ. A gente vai estar estudando isso também lá na disciplina de segurança de redes, mas como uma atividade, e essa atividade eu só vou falar aqui nesse vídeo, que é para eu poder ter uma certeza que vocês assistiram o vídeo, vocês irão postar essa atividade lá, eu vou abrir a atividade, vou colocar apenas postar atividade, beleza? Porque eu já vi que muitos alunos não têm assistido às aulas, não têm assistido os vídeos. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre DMZ e vai me detalhar o que é uma DMZ e quais as vantagens de uma DMZ. Essa será a atividade para a nossa próxima aula. Beleza? Eu vou explicar aqui, resumidamente, o que é DMZ e quais as funcionalidades. Então, host DMZ, pessoal. DMZ é uma zona desmilitarizada, ou seja, é uma zona onde não pode haver ataques. Esse termo veio lá das regiões militares, onde nos agrupamentos militares durante as guerras tem um ambiente chamado de zona desmilitarizada, ou seja, é um ambiente que para você entrar nele você tem que entrar desarmado. Lá, exatamente, e o objetivo disso era exatamente não haver ataques. Ninguém atacar um ao outro, uma pessoa não ia conseguir atacar, a não ser que fosse manualmente mesmo, né? Então, a zona desmilitarizada em tecnologia da informação é uma rede isolada com servidores, e essa rede ela não pode ter acesso direto da internet. Os seus servidores eles não podem receber um ataque direto da internet. Você tem que ter um firewall entre a DMZ e a rede, entre a rede DMZ, a rede local e a internet, ela deve ter um bloqueio aí. A gente vai estar estudando detalhes na próxima disciplina, mas, resumidamente, é isso, DMZ. Vocês vão dar uma pesquisada sobre DMZ e as vantagens de DMZ e vão estar postando lá para a gente, beleza? Temos o DDNS, o que é o Dynamic Domain Name Service, ou DNS, pessoal, esquecendo o D, vamos pegar só para cá. DNS é a sigla sobre domínio, ou servidor de nomes e domínios. Nesse caso do DDNS, nós temos aqui Dynamic DNS, ou seja, um DNS dinâmico. Ele permite que seja atribuído um nome de domínio fixo para um endereço IP que está conectado à sua W1.
para que eu possa acessar remotamente os serviços do seu roteador. Ou seja, eu posso criar um usuário e senha e colocar um domínio, só que, para isso, eu preciso ter um endereço IP público. Nós já estudamos sobre endereço IP público, na verdade, acredito que vocês já estudaram sobre endereços IP públicos e privados. Temos as classes de endereçamento IP. Inclusive, na nossa primeira aula foi um vídeo para vocês recapitularem esses conceitos, né? Então, pessoal, o DNS, ele é um servidor de nomes e domínios que o que ele faz? Ele traduz o endereço IP para um domínio, ou seja, para o www.algumacoisa.com.br e vice-versa também, do www.algumacoisa.com.br para o endereço IP. Isso para que os computadores consigam entender, consigam se comunicar uns com os outros. Por que ele foi desenvolvido? Para nós nos comunicarmos, nós precisamos acessar a internet. Para nós utilizarmos e acessar a internet, nós precisamos memorizar ou o endereço IP ou o endereço de domínio. E é mais fácil nós memorizarmos o domínio atrelado a uma empresa específica, por exemplo, www.google.com ou www.ifto.edu.br, do que a gente memorizar a faixa de endereço IP daquele domínio. Por exemplo, 200.48.50.12. Seria mais fácil eu memorizar o ifto.edu.br do que esse número. Então, o DNS ele serve exatamente para fazer essa tradução de nomes para domínio, de domínios para IP e de IP para domínios. Beleza? E o Dynamic DNS ele vai permitir que você consiga acessar ele remotamente, o seu servidor. Vou tomar uma água aqui, pessoal, só um minuto. Tá? Então, voltando, essas são as configurações, esses são as definições para DNS. Pessoal, Universal Plug and Play, ele habilita sistemas Windows a configurar o dispositivo para várias aplicações de internet automaticamente. Então, habilitar ou não habilitar o Plug and Play. Plug and Play, geralmente a gente ouve muito falar sobre dispositivos USB. Você chega com um dispositivo, um mouse e um teclado, aí você, nas configurações, diz, não, ele é plug and play. Você pode plugar e ligar, plugar ele num sistema ligado. Ele pode funcionar automaticamente sem precisar você fazer a conexão com o computador desligado. Um exemplo de um dispositivo que não é plug and play seria uma placa de rede que você precisa abrir o seu computador e colocar ela lá atrelada na placa-mãe. E existem as placas de rede USB que são plug and play, que você pode chegar e conectar no USB e conectar através da Wi-Fi, uma placa de rede Wi-Fi, no caso você conecta no USB e já tem a opção de você se conectar a uma rede disponível via Wi-Fi, né? Roteamento estático. Pessoal, roteamento são as rotas definidas pelo roteador. O que são rotas? Rotas são os caminhos que ele vai seguir até ele chegar em um determinado local na rede. A rota que ele vai sair da sua rede pessoal para chegar lá no servidor do IFTO, para acessar o site do IFTO, ele vai sair do seu roteador, vai passar para o roteador da sua empresa que está fornecendo internet para você, do roteador da empresa que fornece internet para você, ele vai para o roteador da empresa que fornece internet para a sua empresa, uma empresa maior que fornece internet. Por exemplo, digamos que aqui nós temos a 63 Telecom. Da minha casa, o meu roteador faria um salto para o roteador da 63 Telecom. Da 63 Telecom, por exemplo, se ele compra internet da Claro, da Oi, da Vivo, sairia da 63 Telecom para Oi, para Vivo, e assim sucessivamente, até chegar no roteador do IFTO. O roteamento estático, a gente poderia definir isso para aplicações locais. Eu poderia estar fazendo configurações de servidores dentro da minha rede e poderia estar configurando os endereços IP de destino e a máscara de rede manualmente aqui no roteamento estático, né, para cada serviço, e colocando o gateway que aquele servidor está respondendo. Então,
Isso iria facilitar a comunicação dentro da minha rede. E a tabela de roteamento, ele vai te mostrar as rotas que ele está saindo, né? Por exemplo, ele me mostra o endereço IP que eu estou utilizando, o gateway que eu estou utilizando, a quantidade de saltos e a interface de rede. Aqui nós temos a interface ETH1, que é a minha placa de rede cabeada. No caso, eu não estou utilizando ela, não está conectado. Nós temos o endereço de rede, o 92.168.0.0, relembrando lá nosso vídeo anterior, que todo endereço de rede, o primeiro endereço da faixa de rede, ele é o endereço de rede. Existe o endereço de rede, o endereço de broadcast, e no intervalo existem os endereços dos computadores. Então, nós temos aqui o endereço da rede, temos a máscara utilizada, que é uma máscara de classe C, o gateway da rede, do endereço de rede é o mesmo, e está utilizando a interface aqui, é uma interface LAN BR0, é o que está sendo mostrado através aqui do nosso roteador, né? A outra interface, essa interface aqui referente à interface do roteador, ele está me mostrando a rede 11, que é aqui ele está conectado, está utilizando também a máscara de rede classe C, e está utilizando a porta do roteador ETH1. Então, essa porta ETH1, pessoal, só corrigindo, essa porta ETH1 aqui não é do meu computador, nós estamos acessando a tabela de roteamento do roteador, eu acabei confundindo. Então, esse endereço aqui é o endereço do roteador, é o gateway, que ele está se conectando, e esse aqui é o endereço da rede. E na ETH1 do roteador, nós estamos nos conectando através da Wi-Fi, e ele está recebendo esse endereço IP aqui, né, como gateway. Esse endereço aqui é o endereço que ele está recebendo do roteador que tem internet. Se vocês observarem, anteriormente nós vimos que a nossa rede, o endereço IP dela é 0, no lugar do 11 aqui, 0 ponto alguma coisa, que vai do 1 até o 254. Beleza? No menu segurança, pessoal, nós temos as outras opções para habilitar a segurança. Configurações de filtro, nós temos desabilitar ou proibir apenas. Para nós proibirmos, nós vamos colocar aqui o endereço IP, o inicial e o final. Uma faixa de endereço IP, ou a gente pode estar colocando endereço IP específico. Nesse caso, a gente vai estar configurando as proibições de acesso à internet, configurações de filtros URL. Por exemplo, eu poderia verificar qual o endereço IP do site, por exemplo. Você está numa empresa e a sua empresa não permite que os funcionários acessem o YouTube durante o horário de expediente. Então, você iria descobrir o endereço do YouTube, digitando um ping no YouTube, youtube.com, ia receber o endereço e você iria colocar um endereço IP, ou então colocar aqui o endereço da URL. Nesse caso aqui, ó, como já está configurado o endereço IP, nós iríamos bloquear endereços da nossa LAN. Computador de cada funcionário lá, você vai identificar qual é o endereço IP e vai bloquear o endereço IP aqui, dizendo que esse endereço não pode esse endereço IP, esse computador não pode acessar sites específicos. E você iria colocar o site aqui, www alguma coisa. .com.br. Iria especificar o tempo em minutos, em horas e dias, e também nos dias da semana, né? Então, essa é uma opção para a gente fazer uma configuração para proibição de acesso a sites. Configuração de filtro de endereço MAC, isso aqui é semelhante àquele anterior. Só que aqui ele vai fazer os mesmos ajustes, a gente vai proibir ou não proibir o acesso através do endereço MAC, né? Essa seção permite que seja ajustado um tempo específico a qual os clientes poderão ou não acessar a internet pelos seus endereços MAC dos dispositivos. Então, a gente pode especificar aqui com tempos específicos. Na outra configuração da Wi-Fi, a gente iria proibir o acesso ao Wi-Fi através do endereço MAC. Aqui, mesmo que o cara se conecte na internet utilizando o endereço MAC, que seja permitido lá, eu posso especificar um período, por exemplo. Todos os computadores da empresa, eles vão navegar normalmente na internet, mas em um intervalo específico lá, por exemplo, no intervalo do almoço, eu quero que as pessoas descansem, eu quero que eles não estejam lá pesquisando, vendo vídeo, redes sociais. Então, você pode bloquear em um período específico. Configuração de filtro de clientes, também proibir ou permitir apenas, e você vai estar colocando aqui
o endereço IP e proibindo portas ou protocolos específicos, né? Geralmente você bloqueia ambos porque o protocolo TCP você acessa todos os dados e o UDP são dados não confiáveis. Geralmente no UDP são dados que não precisam de uma resposta para o servidor. A comunicação através do UDP geralmente são comunicações de vídeo, de stream de vídeo ou comunicações através de DNS, né? Resolução de nomes e domínios. Então, a gente coloca ambos que ele vai estar proibindo ou permitindo ambos. Você poderia estar especificando o tempo da mesma maneira, então isso facilita o controle da sua rede, o gerenciamento da sua rede. Na opção de ferramentas, nós temos os menus restaurar para padrão de fábrica. Se você clicar, o seu roteador ele vai zerar. Backup e restauração. Por exemplo, eu fiz toda a configuração do meu roteador e eu quero fazer um backup. Então, eu clico em backup. Ele vai pedir um caminho. Quando eu clicar em OK lá na mensagem, ele já vai salvar esse arquivo aqui, pessoal. O routercfm.cfg é um arquivo de configuração do meu roteador. Eu vou salvar ele aqui em download. Vou deixar ele salvo. Eu estou com uma limitação uma configuração de permissão de arquivos aqui no Linux, devido a outras aulas. Então, depois Mas no seu computador, você simplesmente vai clicar em backup, ele vai aparecer a opção e você vai escolher um local para salvar e vai salvar o arquivo, beleza? Quando você clicar em salvar, ele vai baixar o arquivo e se você quiser restaurar aquele arquivo no futuro, por exemplo, você precisou resetar o seu roteador, mas você já tinha configuração, tinha um endereço MAC de várias pessoas cadastrado, bloqueios configurados, aí o roteador começou a aparecer problemas e você precisou restaurar os padrões de fábrica, clicou em restaurar. Depois você quer buscar aquelas configurações, você vem aqui, clica em escolher o arquivo, busca o arquivo lá, .cfg, que é o arquivo que ele acabou de salvar, e clica em restaurar. Então, todas aquelas configurações vão ser aplicadas no seu roteador, beleza? O syslog, ele é um sistema para log do sistema. O sistema para log do sistema, é a redundância. Ele vai registrar todos os acessos que o seu roteador faz, né? Aqui você pode visualizar o histórico de ações do roteador, todas as entradas que acontecem. Após 150 entradas, o relatório anterior será limpo. Então, ele tem um limite aí de armazenamento. Beleza? Mas aqui fica os logs de acesso, o registro de acesso do seu roteador. Gestão remota via web é a possibilidade de eu acessar o meu roteador através da internet que não seja dentro da minha rede local. Para me habilitar, eu preciso colocar um endereço IP público e especificar uma porta para me estar navegando, utilizando ele. Configurações de hora, você vai estar atualizando a configuração de hora, escolhendo o fuso horário. Mudar a senha, você pode digitar a senha atual do seu admin e colocar uma nova senha se você quiser fazer as mudanças, né? E atualizar, você precisa acessar o site da Linkione, baixar uma versão do sistema, que é o firmware do sistema, o software do seu roteador. Geralmente, eles disponibilizam versões mais atuais. Desculpem, pessoal. A versão atual que a gente está utilizando ela é de 2013, a versão do roteador, né? Então, você baixa lá o arquivo de configuração, depois vem escolher arquivo, clica em atualizar e ele vai instalar um novo software no seu roteador. Às vezes, isso é necessário quando o roteador começa a travar, começa a apresentar problemas, e você restaura ele para o padrão de fábrica e não resolve, e você vai e atualiza o software do sistema, que é o sistema operacional do seu roteador, que, na verdade, é esse sistema aqui que nós estamos navegando, o avançado, o ALESC, OS, aplicações. Esse é o firmware do seu sistema, beleza? Pessoal, a nossa aula finaliza por aqui. Só relembrando, a nossa atividade lá é uma pesquisa sobre DMZ. O que é DMZ e quais as vantagens de se utilizar uma DMZ, beleza? Lembrando que eu vou colocar lá no Classroom, simplesmente poste aqui a atividade que está descrita na videoaula, beleza? Um forte abraço a vocês e até a próxima aula. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Vi que a câmera estava um pouco levantada. Abraço, pessoal.